Fala, nação, bem-vindos a mais um vídeo no canal. E finalmente o Flamengo voltou a jogar bem, né? E quando o Flamengo joga bem, cara, esquece. Abriu 4 pontos de vantagem e a gente hoje é virtualmente campeão. Eu separei alguns cortes pra gente dar uma olhada juntos aí nessa pós-partida. Créditos aos canais TNT Sport e ESPN Brasil. Nação, antes disso, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, dar like nesse vídeo para poder fortalecer por aqui. Bora lá! Sim, o Brasileirão Betano de 2025 pode terminar na próxima terça-feira. Nesse momento, o Flamengo, com a vitória que conseguiu em casa diante do Red Bull Bragantino e com o empate em 0-0 que teve o Palmeiras contra o Fluminense jogando no Allianz Parque, o Flamengo abriu 4 pontos de diferença. Se o Flamengo vence o Galo na terça-feira e o Palmeiras perde para o Grêmio na terça-feira também, os dois times obviamente jogam no mesmo horário já nesse momento do campeonato. O campeonato já acaba e eles dois chegam na final da Libertadores com o Brasileirão definido. E aí, ô Vitor Sérgio Rodrigues, boa noite. O Brasileirão está definido, Vés? Não está definido, mas o Flamengo, dentro dessa batalha particular de Flamengo e Palmeiras nas últimas 10 rodadas aí, e o Palmeiras já abriu 4 pontos, abriu 2 vitórias e por aí vai, o Flamengo tem uma excelente vantagem, inclusive para manejar o jogo contra o Atlético Mineiro na Arena MRV, né? Que já manejaria, né? É, é que uma coisa é você tomar uma decisão de repente, ir com um time reserva ou com um time mais misto do que titular, estando a 2 pontos, podendo perder a liderança do campeonato. Outra coisa é você entrar com o time que você quiser entrar e sabendo que você vai continuar líder do campeonato e você vai para as 2 últimas rodadas pelo menos 1 ponto à frente do seu principal concorrente. Mas acho que isso não é o principal. O que fica E eu estava na redação aqui da TNT Esportes assistindo os 2 jogos em 2 belíssimas telas. O que fica é a pobreza do jogo do Palmeiras contra o jogo do Flamengo, que foi muito bom praticamente o tempo todo. E acho que se os dois entrarem com times reservas, ou se os dois entrarem com times alternativos na terça-feira, esses são os últimos ensaios. E o último ensaio do Flamengo foi muito bom e o último ensaio do Palmeiras foi muito ruim. Então acho que isso talvez seja até uma notícia melhor, pensando em Libertadores da América, talvez seja uma notícia melhor do que os 4 pontos que o Flamengo abriu no campeonato, na tabela, né? Perfeito. Numa semana que acho que o torcedor do Flamengo teve uma notícia que foi um pouco desanimadora, né? Que era a questão do Pedro. Tinha ali uma expectativa / esperança do Pedro recuperar o braço e tal, que ele tinha uma lesão importante, estava conseguindo essa recuperação, acabou tendo uma lesão muscular. Se confirma praticamente a ausência dele já na final da Liberta, e aí ficou essa coisinha, mas aí eu acho que com as apresentações, tanto de Palmeiras quanto de Flamengo, muda um pouco esse sentimento. Eu perguntei pro Vitor Sérgio, ele disse que o Brasileirão ainda não tá definido, Ricardinho. Tá ou não tá? Boa noite. Help me, help you. Boa noite. Parabéns ao Clube de Regatas do Flamengo. Mais um título brasileiro. Ninguém tira esse título do Flamengo. O Flamengo é o campeão brasileiro desta temporada. Para uns, 9º título. Para outros, 8º título. Ou, na verdade, 8º e 7º. Bom, o Flamengo ganha o Campeonato Brasileiro. O Palmeiras não tem força e, nesse momento, não tem futebol. O Palmeiras chegou ao 4º jogo seguido sem vitória e pode chegar sábado que vem 5 jogos sem vencer e já sendo vice-campeão brasileiro. O Palmeiras vacilou em casa desta vez, quando deixou 4 pontos para lá de importantes. O Flamengo não perde esse título. E tem um detalhe muito interessante. Terça-feira, o Palmeiras, que jogou hoje, vai pegar o Grêmio completo. O Grêmio jogou hoje praticamente com o seu time reserva contra o Botafogo. Na terça-feira, vai com força máxima. E o Flamengo vai pegar um Atlético Mineiro depenado. Um Atlético Mineiro que perdeu a final da Copa Sul-Americana. Grandes possibilidades de terça-feira acabar o campeonato. Mas, torcedor do Flamengo, fique tranquilo. 3 pontos garantidos, né, contra o Atlético. O Atlético vai chegar, como ele falou, completamente depenado, né? Se não acabar na terça, acaba na outra semana. Parabéns ao Flamengo, mais uma vez, campeão brasileiro.
O Wallace Borges, você que estava na arquibancada junto com o Ricardinho com o Otávio. Tudo bem? Tudo bem, boa noite. A gente, em alguns momentos, falou sobre o quanto o Palmeiras, quando não jogava bem, muitas vezes conseguia resultados. E o quanto o Flamengo precisava jogar bem para conseguir resultados. Nesses últimos jogos, o Palmeiras fez jogos ruins. 4 jogos que o Palmeiras não consegue vencer no Campeonato Brasileiro. Em 12 pontos disputados, 2 conquistados, que são de 2 empates. Desses que aconteceram contra o Vitória e hoje... Dois em casa, tá? Esse empate com a atuação bem ruim contra o Fluminense. Em contrapartida, o Flamengo, hoje com uma atuação acho que muito boa, né? Muito contra boa. o Red Bull Bragantino, mas passou por alguns jogos contra o Sport, por exemplo, que faz um primeiro tempo ruim, e aí depois melhora. Contra o Santos, acho que tem um questionamento aqui e outro ali. Então, quem sabe tenha aprendido o Flamengo a não precisar deitar e rolar para conseguir resultados. E o Palmeiras tenha sofrido um pouco mais, a coisa mudou um pouquinho de lugar, será? E aí isso fez essa distância ser um pouquinho maior nesse momento, 4 pontos. Boa noite. Boa noite, Thay, boa noite, Vitor Sérgio, Ricardinho, pra quem nos vê. Eu acho que hoje não. Eu acho que hoje o Flamengo fez um ótimo jogo. Hoje, com certeza. Então, vou chegar. O Flamengo fez um ótimo jogo hoje. Eu acho que essa oscilação que a gente tá falando do Flamengo em atuação, ela passa também e muito pela questão física, pela ausência dos jogadores em alguns momentos. O Flamengo, no jogo contra o Sport, tinha vários jogadores fora, contra o Fluminense também, vários jogadores fora. Mas eu acho que passa um pouco também pela questão física. Alguns jogadores que hoje estavam um pouco mais descansados. Tem jogador que... O Flamengo, às vezes, fica sem um jogador 10 dias porque ele tá fora por lesão. Às vezes, isso melhora. Olha o Jorginho hoje, cara. O Flamengo sentiu falta do Jorginho? Claro que sentiu. E muita falta do Jorginho. Mas hoje ele voltou e foi o dono do meio de campo. O Arrascaeta, você ficou um tempo fora, porque ele estava na seleção, mas jogou um jogo. Então já é menos do que o próprio Flamengo jogou. Então, claro, tem a viagem, etc. A questão física é muito importante. Mas hoje o Flamengo fez um senhor jogo no Maracanã. É jogo para quem quer ser campeão brasileiro. Acho que o primeiro tempo nem foi um primeiro tempo nota 10. Foi um primeiro tempo nota 7,5. Mas um primeiro tempo a gente falou no arquibancada, né, Ricardinho? Enfim, jogamos bem o primeiro tempo, né? E o segundo tempo também. Né? Pô, o Flamengo jogou demais. Jogou lindo. Foi lindo ver o Flamengo jogando hoje. Com garra, tudo aquilo que a gente estava pedindo, né? O Flamengo entregou tudo hoje. Primeiro tempo de protagonista dentro do jogo. Foi um ataque contra a defesa e o que o Bragantino fez foi nessas escapadas. Teve chance, tá? O John teve uma chance, teve uma cabeçada no segundo tempo, mas sobre protagonismo do jogo, o Flamengo fez um bom primeiro tempo. Aí já é no segundo tempo, né? No segundo tempo tem um lance do gol contra, ali um erro, mas o Flamengo domina a ação. O Flamengo é o protagonista do jogo em todo o momento. Não assisti 100% do jogo do Palmeiras contra o Fluminense, mas o pouco que eu consegui assistir é o completo contrário. Pra mim, o protagonismo do jogo lá no Allianz Parque foi bem dividido. Vitor Sérgio viu os dois, vocês viram os dois, podem dizer. Mas pra mim, me parece que o Fluminense fez um baita jogo, né? Sim. No Allianz Parque. Sim. Até metade do segundo tempo, o Fluminense tinha praticamente o dobro de finalizações do Palmeiras no jogo. Exatamente. Bola na trave, né? Aí a partir da reta final, o Palmeiras dá uma pressionada. Daquela pressão, o abafa de quem está jogando em casa. Mas ali no meio... Cara, o Fluminense era pra ter ganhado esse jogo. O Fluminense jogou muita bola. Eu tava dividindo a tela e vendo os dois jogos ao mesmo tempo. Cara, o Fluminense jogou muita bola. A bola na trave lá, cara, foi muita sorte do Palmeiras. Bateu numa trave e quase bateu na outra e entrou. Mas, mas foi bom demais. O empate foi ótimo. Do segundo tempo, o placar de finalizações, se eu não me engano, era 15 pro Fluminense e 6 pro Palmeiras. Você é 18-8. Só trazendo aqui, já que o Wallace falou sobre questão física, depois na quinta-feira, foi na quinta o jogo? Na quinta-feira eu estava aqui neste programa, na quarta, é sábado, né? E eu falei que o Flamengo e Palmeiras estavam esfarelando fisicamente e emocionalmente. E aí depois, o pessoal da assessoria do Flamengo entrou em contato comigo num nível de educação, de conversa muito boa, e acho que isso é, muito saudável, né? A gente aqui e assessoria lá, e aí conversando eles falaram, olha, acho que a percepção é de uma boa, cada um, nós temos as nossas percepções de falar de futebol, mas isso não é uma preocupação para o departamento físico do Flamengo. Disseram que inclusive contra o Fluminense os níveis físicos, níveis de acompanhamento foram excelentes, dos melhores da temporada. Então eles pontuaram, não, a gente viu o seu comentário e a gente fica feliz com
com a audiência, né, de estar aqui. Mas a gente queria só pontuar, e eu estou fazendo aqui a pontuação, que isso para o departamento físico do Flamengo não é uma preocupação. Fica a nossa sensação do lado de cá, mas eu queria pontuar que eles falaram isso e numa boa, assim, num nível, agradecer o Rodrigo Paiva, que é um cara que trata... Esse é assessor de imprensa mesmo, não é dificultador de imprensa igual tem alguns e outros. Atrapalhador de imprensa. Então assim, e ficou aqui só fazendo registro. Então, a preocupação que eu tive, pelo menos na quarta, e outros também, e segundo a análise do departamento físico do Flamengo, não é uma preocupação. E eu vou aproveitar o que o Vitor Sérgio está falando, eu sei que a gente daqui a pouco vai falar de Arrascaeta, também é outra questão, mas nisso, da questão física, hoje o Cebolinha é muito titular do Flamengo. Hoje o Everton Cebolinha, no momento da temporada, você pode nem achar que ele é o melhor, tá? Você pode achar que tem um ponto esquerda que possa ser melhor, pra você é melhor o Bruno Henrique jogando por ali, enfim, cada um Luiz Araújo, que já jogou Luiz por ali. Araújo, mas fisicamente falando, ele é de longe o jogador mais inteiro do Flamengo nesse momento pra jogar nessa função, seja pela condição física e também pela condição mental. Ele tá muito confiante, ele tenta todas, vai todas pra cima. Acho que no jogo de hoje, claro, o Arrascaeta é quem destrava, né? O Arrascaeta é quem faz o jogo virar. Mas o Cebolinha é um dos jogadores que mais me chamou a atenção nisso. Talvez nem com atuação de gol, de assistência, mas de desequilíbrio. Quando a bola cai no pé dele, a marcação dobra, porque ele tá muito bem fisicamente, se não um tapa na frente vai gerar gol. No primeiro tempo teve finalização, deixou condição do Arrascaeta finalizar. Então hoje... Pênalti, né? Que é a mão na bola. Mão na bola, ele participa. Hoje... Tem que ver o que vai acontecer. Uma semana pode machucar Deus e o mundo. No futebol brasileiro é assim. Mas pra final da Copa Libertadores da América, se fosse o treinador do Flamengo, o Cebolinha seria titular desse time. Nesse momento, o Flamengo é um time mais inspirado que o time do Palmeiras. Segunda questão, a pontuação. Obviamente, porque agora o Flamengo pode, inclusive, perder um jogo e vencer dois e ser campeão da Libertadores. Ou seja, ele se aproximou do Campeonato Brasileiro, do título, o que obviamente vai botar muita pressão no Palmeiras no jogo do próximo sábado, ainda mais, porque os dois times entram muito pressionados para a final da Libertadores e a terça-feira pode, como disse Celso Zé, ser decisiva. E para mim, a terceira questão, eu prestei bastante atenção em ambos os jogos. Galera, eu congelei a imagem, né, por conta de direitos autorais, mas logo as imagens vão vir, tá? Com muita atenção nas arquibancadas. E me chamou a atenção uma coisa, a arquibancada do Maracanã era uma arquibancada antes do gol, tá? Depois do gol, obviamente, fica mais fácil. Mais leve, um pouco mais festiva. Enquanto a arquibancada do Allianz parecia mais tensa. E isso indica que o astral flamenguista, nesse momento, é melhor que o do Palmeiras. É óbvio que a temporada deles se resolve principalmente no próximo sábado, com transmissões dos canais ESPN. O brasileiro pesa muito também, mas o momento parece ser flamenguista. Cebolinha pede passagem a partir do último jogo que ele mudou, a partida do Flamengo. A volta do Arrascaeta hoje, muito bem-vinda, né? Muito. Ele é tudo o que faltou no Fla-Flu. E tem gente jogando, o Birner falou do momento do Flamengo, tem gente jogando em altíssimo nível, né? Jorginho e Arrascaeta hoje foi uma coisa fantástica, a participação, o envolvimento. Eu não sei se escalaria eles na terça-feira. Eu fatalmente não escalaria. Eu acho que até um luxo ao qual o Felipe Luiz pode se dar. Ele conquistou e isso o com esses Abel 4 não. pontos. O Abel não pode se dar esse luxo nesse momento. Né? O Bender falou do ambiente tenso, é verdade. Hoje no Allianz foram 90 minutos de ambiente tenso, mais os descontos. Com apoio da torcida, mais tenso. Não era crítico, mas era tenso, era preocupado. O Palmeiras estava preocupado o jogo inteiro. Inclusive, depois que o Flamengo abre a contagem e garante a vitória contra o Bragantino, quem esteve mais perto de fazer o gol naquela faixa do jogo foi o Fluminense. Com o Canóbio chutando na trave, incomodando a defesa do Palmeiras. O Palmeiras foi mais para a bafa no fim. O Abel fez o que podia fazer, mexeu nos jogadores que podia. E agora tem essa situação dos dois jogando fora e para o grande embate de sábado. O Flamengo, a gente já falou, vai ao Belo Horizonte pegar o Galo. Será que vai pegar esse Galo ainda ressacado desse título perdido do fim de semana? Pode ser um lado também que pese para o lado do Flamengo? Bom, o Galo precisa agora pensar no brasileiro mesmo, né? É a última pequena chance que ele tem, via Campeonato Brasileiro. O ano está acabando e não começou para o Atlético. Poderia ter começado hoje com o título, mas não começou. Já não teremos G9
na Libertadores, era uma possibilidade, hoje essa possibilidade acabou. Então o Atlético não é propriamente aquele adversário que não aspira a mais nada. Ao contrário, ele deve inclusive uma satisfação à sua torcida e não é só pela derrota de hoje, né? Derrota, não título de hoje. É por tudo que não apresentou no ano. Na E temporada. não vamos esquecer da grande rivalidade existente entre Flamengo e Atlético Mineiro, que é a maior rivalidade interestadual do país. A gente tem Palmeiras e Flamengo hoje com uma rivalidade técnica, mas Flamengo e Atlético, fora o Cruzeiro, eu Jamais. Só se for pros atleticanos, né? Porque pra gente, o Atlético Mineiro não é nosso rival, né? É essa rivalidade unilateral, né? Que as pessoas chamam. Nosso rival hoje é o Palmeiras, cara. Por tudo. Né? E o Vasco, o Fluminense e Botafogo, hoje em dia, não são mais nem rivais do Flamengo. Assim, rivais em questão de título, né? É rivais locais, mas rival nacional mesmo é só o Palmeiras, cara. Atlético Mineiro me poupe, né? acho Acho que que o é Flamengo e o Palmeiras superou isso. nesse momento. Nesse momento. Mas a rivalidade histórica volta e meia. Pergunta para um atleticano qual é o adversário maior dele, fora o Cruzeiro. Fatalmente é o Flamengo. Mas o flamenguista não vai dizer a mesma coisa do Atlético. Não. Claro que não. Flamengo Mas vai tem- dizer do Palmeiras. Flamengo tem Vasco, Flamengo tem Fluminense, Flamengo tem nesse momento o Palmeiras, mas tudo isso faz com que o Atlético endureça essa partida para o Flamengo. Sem dúvida. Vai ser pegado. Até hoje lutámos pelo título e perdemos-lo, não é eu perdi, perdemos-lo como equipa. Acho muito difícil ter energia, até porque depois da Libertadores, do jogo que tens a seguir, são 2 dias a seguir. Isto é inacreditável, não é? Nem tempo tens para festejar, isto é outra coisa. Portanto, é isso que eu tenho para te dizer. Mas temos aí, não adianta dizer, acho que devemos canalizar a nossa energia agora para aquilo que é o próximo sábado. Temos um jogo a meio de semana, vamos prepará-lo da forma que acharmos que é melhor, mas acho que o campeonato está entregue. Olha isso, nação. O Abel já jogou a toalha. Ele sabe que é difícil, né? E é difícil mesmo. É difícil mesmo. A gente é virtualmente campeão já. Bora ver também o vídeo do Pilhado. Ele comentou sobre esse jogo também. Bora ver juntos. É impressionante a diferença que esses caras fazem no time do Flamengo. Jorginho e Arrascaeta, muitas vezes, carregam o time do Flamengo nas costas. É impressionante. E hoje tiveram um baita auxílio do Cebolinha, tá? Que já vem jogando bem há 3 jogos. Agora, Arrascaeta, craque do campeonato, é gênio. O jeito como ele finaliza, o jeito como ele dá assistência. E o Jorginho, meu amigo? Sem o Jorginho, o time cai de uma forma absurda. Ele abre espaço, ele é inteligente, ele não precisa dar muitos toques na bola para criar jogadas, para sair jogando. São 2 jogadores que fazem totalmente a diferença. E digo mais, são 2 dos poucos craques que a gente tem em atividade no Brasil. São 2 craques, ainda mais, né, dá para chamar de gênios quando a gente compara com o Plata. A capacidade do Plata de não pensar, a pouquíssima inteligência do Plata dentro de campo é assustadora. Já não bastam os cartões surreais, mas tomada de decisão. É uma decisão pior que a outra. Puxa contra-ataque, Arrascaeta sozinho, ele quer driblar. O que falta de inteligência para o Plata, sobra de genialidade para Arrascaeta e Jorginho. Esses caras hoje fazem muita diferença nesse time do Flamengo. E o Flamengo segue líder com uma vitória importantíssima e necessária. Porque há muito tempo que o Flamengo não jogava bem assim, de animar o torcedor. E agora é um Flamengo líder, convencendo o seu torcedor a poucos dias da final da Libertadores. É isso, nação. O Flamengo jogou demais. Fazia tempo que não jogava tão bem assim, né? A gente abriu 4 pontos de vantagem. Como eu falei anteriormente, a gente é virtualmente campeão brasileiro, porque vai ser muito difícil para o Palmeiras tirar essa vantagem. O próprio Abel entregou, né? Jogou a toalha ali na coletiva de imprensa. E então, tá tudo encaminhado, nação. Tá tudo encaminhado. Agora vamos dar uma taca no Atlético Mineiro, terça-feira. O Atlético perdeu o título da Sula, vai vir todo cabisbaixo, né, de ressaca. Vamos meter uma goleada no Atlético e confirmar esse campeonato antes da final da Libertadores, né? Então é isso, nação. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tamo junto, nação. Valeu!